Olá, que bom ter você com a gente em mais um Fisco em Pauta. Eu sou Dani Oliveira, agradeço demais a sua companhia nesse programa que tem o importante apoio do sindicato e da Associação dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte. E é por isso que a gente pode toda semana levar até você informações relevantes da área fiscal e econômica aqui do estado. O programa começa com as movimentações no Rio Grande do Norte em torno da PEC 186. Final de setembro tem audiência pública em Brasília e nós vamos saber como o Sindicato dos Auditores vem encarando essa nova etapa da luta. Vamos ver também como estão sendo conduzidas as atividades para colocar em prática o planejamento estratégico da Secretaria de Tributação do Estado. Tem ainda um projeto bacana que leva a educação fiscal para dentro das salas de aula das escolas públicas. E o resultado da eleição da diretoria do IPER, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. No nosso quadro de entrevista, vamos conversar com o auditor fiscal Valeriano Almeida e com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Montenegro, sobre as operações de enfrentamento aos crimes contra o fisco. Tem muito assunto importante e o programa está só começando. A aprovação da PEC 186 promete acabar com a farra dos sonegadores fiscais, possibilitando um ganho anual de 500 bilhões em recursos para saúde e educação. Uma proposta que pode mesmo mudar a cara do país. Por isso, a FENAFISCO e a FEBRAFIT, federações representativas do fisco brasileiro, atuam para a mobilização em torno da audiência pública que será realizada em Brasília. A sonegação de impostos é um problema recorrente em todas as grandes potências econômicas do planeta. E exatamente por esse tipo de crime, no Brasil, estima-se que o país deixou de recolher cerca de 500 bilhões de reais em tributos somente no ano de 2014. Por essa razão, o Sindiferne, Sindicato dos Auditores Fiscais do Rio Grande do Norte, se une à Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital para apoiar a campanha nacional pela aprovação da proposta à emenda constitucional, a PEC 186 de 2007. Nós acreditamos que essas autonomias que são propostas pela PEC 186, ela proporcionará uma maior efetividade, porque o órgão ele tanto vai ter mais flexibilidade na sua execução operacional, como também na execução orçamentária e financeira. Então, quer dizer, com esses recursos, todos esses recursos envolvidos, eles proporcionarão um melhor desempenho da nossa atividade. E este desempenho, consequentemente, ele proporcionará também aumento de arrecadação tributária, através do combate à sonegação fiscal. Se aprovada, a PEC 186/2007, a FENAFISCO estima que poderia haver um acréscimo de 18% na arrecadação de tributos do Brasil, o que significaria 321 bilhões de reais a mais para os cofres públicos brasileiros, ou 6,64% do produto interno bruto do país. A PEC 186, na verdade, ela traz uma proposta de aumento de receita sem aumentar a carga tributária, ou seja, com mais eficiência do órgão de administração tributária, vai haver um efetivo maior de combate à sonegação fiscal e, com isso, aumenta a arrecadação sem apertar os contribuintes. No próximo dia 30 de setembro, o projeto de autoria do deputado federal Décio Lima, do PT de Santa Catarina, vai passar pela Câmara dos Deputados, onde aguarda a tramitação há mais de 6 anos. Ela está pronta para ser votada no Congresso Nacional e os auditores fiscais de todo o Brasil, tanto federais, os estaduais e os municipais, eles estão engajados aí nesse projeto e estamos levando uma delegação de 18 auditores para participar deste evento. O apoio que a PEC 186/2007 está recebendo nas redes sociais é a demonstração de que a sociedade compreende a importância deste trabalho. A fanpage da campanha tem mais de 70 mil curtidas na página da rede social Facebook. Auditores fiscais de todo o Brasil estarão presentes nesta audiência para pressionar a aprovação da PEC 186 e sensibilizar os deputados na questão dos benefícios que serão proporcionados para a sociedade por meio de uma arrecadação mais justa e equilibrada. A expectativa é que teremos em torno de 600 auditores fiscais de todo o Brasil. Só de representação estadual já temos mais de 400 confirmações, também está muito envolvido os auditores federais. Então, este evento promete ser um marco
né, no processo de aprovação. A partir dele, nós vamos intensificar o trabalho no Congresso Nacional e o trabalho vai ser de convencer os deputados, e especialmente o presidente, né, da Câmara Federal, para colocar em votação no primeiro turno. Vamos falar agora de educação. Ser organizado financeiramente e ter consciência do quanto os tributos são relevantes para o desenvolvimento de qualquer estado são fatores que contribuem para uma vida mais tranquila e com equilíbrio econômico. Por isso, a educação fiscal dentro das escolas é tão importante. Vamos ver como esse assunto vem sendo desenvolvido aqui no Rio Grande do Norte. Entender como funciona a arrecadação de impostos ainda é um assunto pouco conhecido, especialmente para adolescentes. Mas não para estes alunos do ensino médio da Escola Professor Anísio Teixeira. O que você aprendeu nesses meses sobre educação fiscal? Aprendi muita coisa, porque a gente sabe para onde nosso dinheiro está indo, onde ele está sendo aplicado, para a finalidade desse dinheiro, para que o nosso estado avance, né? O nosso estado cresça. O principal aprendizado foi sobre os impostos, né? Porque a gente tem que aprender muita coisa sobre isso, para onde vai nosso dinheiro, sobre os tributos, as taxas, que é tipo coleta de lixo, sobre o tratamento da água. Eu queria me aprofundar mais de quanto a gente pagaria por esse imposto, do quanto que, tipo, quanto mais a gente comprasse, mais a gente ia pagar. Queria me aprofundar mais e com a aula da educação fiscal eu pude saber. Eu não tinha uma noção de onde o nosso dinheiro ia, só ouvia pessoas falar, imposto, mas eu não sabia a finalidade do imposto. Aí agora, graças à aula de educação fiscal, eu estou sabendo a importância. Esta turma toda faz parte do Programa Nacional de Educação Fiscal, que busca formar cidadãos a respeito do papel desempenhado pelos tributos e orçamentos públicos. Eles ficam encantados em ter uma nova visão, porque eles só têm aquela coisa de sala de aula, matemática, português. Então, a educação fiscal é uma disciplina transversal que vem abrir a eles ter o conhecimento do que é ter uma consciência, de saber o que é os impostos, de saber quais são os tributos. Então, eles têm assim, uma receptividade muito grande. Através de aulas dinâmicas, eles aprendem como funciona a arrecadação de impostos e como estes valores são devolvidos à sociedade através de políticas públicas. A gente faz palestra, eles fazem seminário, eles fazem atividade de orçamento participativo, orçamento familiar. Então, tudo isso envolve o aluno e eles vão descobrindo. Um exemplo que a gente fez em sala de aula foi o orçamento familiar. E eles trabalhando e viram que com o salário mínimo não dá para uma família de, vamos dizer, de 5 pessoas sobreviver sem a contribuição do Estado. Para ministrar essas aulas, a professora participou de uma capacitação, o curso para disseminadores da educação fiscal, oferecidos pela ESAF, Escola de Administração Fazendária. A ESAF oferta semestralmente o curso Disseminadores de Educação Fiscal, na modalidade à distância, para que esses professores possam se tornar disseminadores dessa educação fiscal. Do contato com essa temática, eles utilizam de forma transversal nas suas diversas disciplinas dentro da escola. Então, eles fazem oficinas, desenvolvem um trabalho para que o aluno ele tome conhecimento dessa temática, não é? E possa, então, começar a despertar para essas questões, né? Desde já os pequenos até a universidade também. O programa abrange até a universidade também. A Secretaria Estadual de Tributação quer ampliar a inclusão do tema educação fiscal nas escolas públicas do Estado, pois acredita que a educação é a receita para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. O objetivo do programa é disseminar a educação fiscal em todo o Brasil. Então, é importante o programa porque ele trabalha com assuntos que dizem respeito à questão da administração pública, da arrecadação de impostos, da aplicação desses recursos, do desenvolvimento de políticas públicas. Inclusive, o nosso Estado ele foi pioneiro na implantação. Esse tipo de ação realmente muda a vida das pessoas, muito legal. E a gente vai rapidinho para o intervalo, voltamos já, não sai daí. Ao abrir as mãos da solidariedade, a sociedade cultiva a esperança em nossas crianças.
Conheça a sede própria do GAC-RN, um sonho que você ajudou a construir. Continuamos precisando de sua mãozinha. Estamos de volta e vamos chamar a nossa repórter Analice Lima com o resultado da eleição da nova diretoria do IPERN, que tem agora um auditor fiscal como membro. No dia 14 de setembro, foi eleita e empossada a nova diretoria do Conselho Fiscal do IPERN, que é o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Foram eleitos por unanimidade de votos o auditor fiscal Eleazar Cavalcante de Brito como presidente, Edgar Duarte como vice-presidente e Francisco das Chagas de Oliveira como secretário-geral. Esta nova gestão assume mandato até maio de 2016. O Conselho Fiscal do IPERN é um órgão superior de deliberação colegiada e tem representantes no Poder Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado. Obrigada, Analice, pelas informações. E a consultoria renomada Ernst Young deu início a uma série de visitas na Secretaria Estadual de Tributação e unidades regionais de trabalho para subsidiar um diagnóstico organizacional. O objetivo desse planejamento estratégico é aumentar a capacidade de desempenho do órgão. A Secretaria Estadual de Tributação começou neste mês de setembro as ações para colocar em prática o projeto de planejamento estratégico do órgão e das unidades regionais de tributação. A gestão estratégica das organizações hoje ela requer o uso dessas técnicas, ferramentas modernas. Então a tributação ela está buscando essa modernização também, aplicando essas novas técnicas, né? Então, nós temos essa oportunidade de avançar, de melhorar ainda mais a eficiência e eficácia da gestão. Para executar o planejamento estratégico, foi contratada uma empresa especializada, a conceituada Ernst Young. O objetivo é aumentar a capacidade em desempenhar o papel da Secretaria Estadual de Tributação na sociedade de maneira mais consistente. O contrato ocorreu em julho deste ano, né, e em agosto a consultoria chegou, fez as reuniões iniciais com o Comitê Técnico Interno constituído para acompanhar o planejamento estratégico, os trabalhos da consultoria, juntamente com o gabinete do secretário. E em agosto nós realizamos a primeira reunião com os gestores, visando a sensibilização do que é o planejamento estratégico e qual é o trabalho que vai ser desenvolvido da consultoria juntamente com o comitê. A empresa visitou todos os setores da secretaria e também unidades regionais da tributação na capital e no interior do estado. E esta primeira fase já foi concluída. Esse é um momento muito importante da secretaria. Eu sempre digo que planejamento é uma coisa que se faz não só numa instituição, mas também no âmbito pessoal ou no âmbito privado. E as instituições públicas estão agora caminhando e descobrindo que tem que planejar. Por que tem que planejar? Porque eu tenho objetivos. Eu tenho o objetivo de melhorar a vida da população, eu tenho o objetivo como tributação de melhorar minha arrecadação ou diminuir a brecha fiscal. E para tudo isso eu tenho que planejar. O projeto inclui ainda a capacitação dos servidores da Secretaria Estadual de Tributação, que dará continuidade e eficácia ao planejamento estratégico. A consultoria ela fez um trabalho já de fazer as entrevistas com os gestores e a visita às unidades regionais. Essa é uma fase importante para o levantamento do diagnóstico institucional, fundamental para o desenho do plano estratégico da organização. Então, o COTIM, esse comitê técnico, esteve acompanhando junto com a consultoria esses eventos, junto dessas visitas aos gestores, inclusive no interior do estado. No nosso quadro de entrevista de hoje, vamos falar das operações de enfrentamento aos crimes contra o fisco, com o auditor fiscal Valeriano Almeida e o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Marcelo Montenegro. É uma satisfação enorme, inspetor Montenegro, o auditor fiscal Valeriano, obrigada por vocês estarem aqui com a gente no Fisco em Pauta, principalmente quando a gente sabe que os assuntos são resultados que fazem diferença no dia a dia das pessoas. Obrigada por vocês estarem aqui. É uma satisfação nossa também.
Nós agradecemos também a oportunidade de falar sobre o trabalho. Bom, vamos falar um pouquinho de uma operação, essa parceria que acontece entre a PRF e a Secretaria de Tributação com os auditores fiscais. A gente teve agora, nesse mês de setembro, a gente teve uma experiência como essa, um resultado positivo em relação a uma fiscalização, a uma operação de vocês. Fala um pouquinho como é que foi essa operação e quais os resultados vocês obtiveram. Bom, essa operação ela foi uma iniciativa do Ministério Público, né, da Paraíba, e buscou a parceria da Polícia Rodoviária Federal, do Fisco Estadual da Paraíba. Nós fomos contactados aqui no Rio Grande do Norte também a fazer parte dessa operação, a Secretaria de Tributação do Estado, imediatamente nos agregamos a esse esforço, né? Então essa operação é uma operação que nós chamamos de operação temática, porque a OTFIS, né, o nome da operação, ela se desenvolve da seguinte forma: primeiro, uma capacitação de 2 dias, né, com instrutores das agências envolvidas ali, passando conhecimento aos agentes e policiais que iam trabalhar na fiscalização, mais específicos daquilo que nós íamos desenvolver, e posteriormente a parte de operacional em si, né, ostensiva, com abordagem a veículos, a fiscalização principalmente direcionada para os veículos de carga, né, que era o alvo da operação, justamente a esse trânsito, essa regularidade das cargas que estão sendo transportadas nas rodovias. Então, esses dias que se seguiram foi feita a parte operacional da fiscalização em si. E por parte da Secretaria de Tributação, Valeriano, quantos auditores fiscais estavam envolvidos, por exemplo, nessa operação? Nós tivemos 2 momentos, né? Esse órgão da Secretaria de Tributação que participa é a SUMAT, né? Que se chama Subcoordenadoria de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito. É um órgão específico dentro da Secretaria. Então nós tivemos 2 momentos. Um na parte de capacitação lá, na Paraíba, no Ministério Público, no auditório do Ministério Público. Éramos em torno de 7 a 8 auditores lá. E o outro momento aqui na fiscalização, realmente na parte prática da operação, na divisa do Rio Grande do Norte com a Paraíba, éramos em torno de 17, 18 auditores. Levamos mais uma força-tarefa maior, né? Que é para, na verdade, dar o suporte à PRF nessa operação dela. E foi um aprendizado conjunto, né, das instituições, né? Nesse sentido. Sem dúvida. O objetivo para vocês é aprender crimes relacionados à tributação. Só para a gente esclarecer para a pessoa que está assistindo, o que vocês buscam numa operação como essa, a tributação? A Secretaria de Tributação, na verdade, ela visa o crime contra a ordem tributária, né? Tá. Fazer com que as empresas não sejam, por exemplo, passadas para uma situação, digamos assim, de dificuldade quando uma outra dentro do Estado, por exemplo. Sem pagar nenhum tipo de imposto. Sem nota imposto. fiscal, sem nenhum imposto. E aí passa direto, chega aqui, se beneficia, entre aspas, né? A sociedade é prejudicada. Porque não vendendo uma mercadoria mais barata. Vendendo uma mercadoria mais barata e prejudicando a sociedade, porque aí não vamos recolher para o caixa do Estado, né? Para dar suporte ao Estado na sua estrutura de funcionamento. Inclusive, a gente estava falando um assunto em relação a isso, que não é só a questão da não tributação, também tem a questão do combate à pirataria. É verdade que numa operação como essa a gente consegue encontrar, inclusive, pirataria de medicamento? Na verdade, tivemos essa experiência aí também. A PRF já havia nos preparado nos 2 primeiros dias, e que havia de toda sorte de coisas irregulares, né? Uma delas era a pirataria de medicamentos, né? Por incrível que pareça, mas é incrível, existem alguns setores aí irregulares que trabalham dessa forma. Mas nesse momento, quando a tributação se depara com esse tipo de ação, que é uma pirataria ou algo que nos faz ter uma dúvida, nós vamos e contactamos o órgão competente, que é a Anvisa e a própria PRF estando conosco. Atua todo mundo junto? Atua todo mundo junto para decifrar e, enfim, enquadrar aquela situação dentro da legalidade, né? Enfim, punir os culpados. Sem dúvida. E se tiver que tributar, tributaremos. São coisas que a gente não consegue nem entender, né? Como é que alguém investe o tempo ali produzindo um medicamento falsificado que a gente sabe que, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar uma pessoa doente, né? Uma pessoa que precisa. Isso. Quais são os resultados, inspetor, dessa fiscalização, dessa operação que vocês, dessa última que vocês realizaram? A gente tem algum número? Temos sim. Nessa operação foram fiscalizados cerca de 600 veículos, né? A maior parte caminhões, né? Veículos de carga, como nós dissemos aqui. Falando dessa questão dos medicamentos, tivemos aí 800 e poucas caixas de medicamentos, né? Nossa. Falsificados, né? Esses são medicamentos que se chegassem no mercado, né? Assim, não fariam um efeito que o paciente precisa, né? Ou seja, continuaria com a doença sem o combate,
e poderiam ao contrário, né? Poderiam até agravar e prejudicar essas pessoas. Então, realmente, a operação serve também para mostrar que essas coisas não são ficção, né? Não são não é de filme lendas, nem de novela. Na verdade, são coisas bastante preocupantes. Nessa operação, além dos crimes tributários, né, nós tivemos aí mais de R$300 mil de multas aplicadas pela Secretaria de Tributação do Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Foram cerca de 200 ocorrências aí, ocorrências que eu digo, situações que foram verificadas de irregularidade, seja do ponto de vista fiscal, tributário, do ponto de vista de fraudes veiculares, ou essa questão de medicamentos, que a Anvisa participou também da operação. Tivemos aí 7 veículos recuperados, né, veículos com queixa de roubo. Tivemos apreensão de drogas, cerca de 28 quilos de maconha, tivemos apreensão de crack, cocaína, anfetaminas, né? Então, uma operação como essa parece uma varredura, né, inspetor? Exatamente. Porque vai pegando, está todo mundo junto, né? Isso. As forças estão todas juntas e vocês vão pegando tudo. Essa é a vantagem de você trabalhar de forma integrada, né? Porque se você tem uma fiscalização, por exemplo, o policial rodoviário está fiscalizando. Sozinho, né? Muitas vezes ele vai se concentrar ali na questão da parte da documentação do veículo, segurança veicular, a presença ali de arma de fogo, droga, coisa desse tipo. Mas talvez ele não vai ter a mesma facilidade de visualizar um crime tributário. Sem dúvida. Uma falsificação de medicamentos, e você tendo ali as pessoas especializadas, né, das várias agências em todas as situações, as consultas aos sistemas ficam facilitadas, as informações são muito mais rápidas, né, e o que tiver ali de irregularidade vai ser identificado. Com certeza ele não vai conseguir sair daquela situação sem responder por aquilo. Esse tipo de operação tem que acontecer. A gente já tem uma próxima marcada. Qual é o intervalo disso? Vocês programam... Essa é a primeira do ano, né? Isso. Essa operação, essa Altefis, ela é uma operação temática da Polícia Rodoviária Federal e ela é coordenada pela nossa Divisão de Combate ao Crime em Brasília, né? Então, assim, a disponibilidade deles é total para que a gente possa fazer novamente. Ela envolve uma logística relativamente, digamos, complexa. Sofisticada, né? Então, não envolveu 2 estados, são vários órgãos envolvidos, mas não é difícil que nós façamos aí outra até o final do ano, pelo menos aqui dentro do estado, com o Fisco, com a Anvisa, com outras instituições que a gente possa trabalhar junto. E a nossa disponibilidade é para isso, né? Já temos aí outras ações aqui, Fisco e Polícia Rodoviária aí já engrenadas, menores, né? A fiscalização tributária, e vamos continuar desenvolvendo esse trabalho constantemente. Queria falar disso, Valeriano. Esse ano, além dessa operação, que teve esse resultado que o inspetor acabou de falar, já houve outras operações, né? Isso. Na verdade, nós tivemos um momento do Fisco Estadual da Secretaria de Tributação até 2012 aproximadamente, uma estrutura montada de fiscalização. Após 2012, nós estamos com uma nova estrutura, que é 100 postos fiscais de fronteira. Então, a partir desse momento, tivemos que nos reestruturar e ainda estamos nos reorganizando nesse sentido, no intuito de buscar mecanismos que façam o equilíbrio social no aspecto tributário. Então, já tivemos nós estamos trabalhando de 2 a 3 ao mês, o Fisco faz essas operações, junto com a PRF, às vezes o próprio CIOSP, Polícia Militar Estadual também fazemos. O interior está coberto nesse sentido também? No interior fazemos também, na região de Mossoró, Pau dos Ferros, Caicó, as cidades polos do Rio Grande do Norte, nós temos buscado realmente dar essa cobertura, né, fiscal. Com o advento da nota fiscal eletrônica, algumas coisas parecem estar em ordem, mas precisa do fisco para que mantenha a ordem, né, tributária, para que eles não saiam da linha, vamos dizer assim, no aspecto tributário. Então, não, e a presença eu acho que é importante também. A presença do Estado, a presença do Estado, né? Quando a gente vê nas vias, quando a gente vê nas BRs uma equipe de fiscalização, quando a gente vê que os profissionais estão ali atuando, realmente não é a questão nem da sensação da segurança, é a segurança em si. É a segurança em si. Para o cidadão é muito bom em todos os aspectos, né? Com as instituições todas juntas. Isso aí passa uma sensação de equilíbrio da sociedade também, né? É verdade. Para que todo mundo vá e volte, como diz a Constituição, equilibrado, né? O direito de ir e vir de todo mundo, né? É isso então, mesmo. É nesse sentido que nós trabalhamos com as instituições. E a PRF tem sido um grande parceiro e acredito que vai ser sempre. Nós temos operações menores, como o inspetor falou,
mas que tem o intuito de fazer esse... E tem as operações surpresas também, e né? As surpresas a PRF a gente sabe que tem uma característica de anunciar. Quando tem feriado, né? A PRF anuncia, vai ter operação Carnaval, vai ter operação Ano Novo, vai ter operação, geralmente. Mas eu já sei que a Secretaria de Tributação não gosta de surpresa, não gosta de anunciar, porque realmente o elemento surpresa, às vezes, faz uma diferença. Só vai pegar quem está realmente irregular, né? Quem anda dentro da legalidade, não tem por que temer essas operações da fiscalização estadual. Essas operações, como você falou, né, que a Polícia Rodoviária ela anuncia, na verdade, quando nós fazemos operações, essas operações do calendário nacional, são padrões, né? Grande movimentação de veículos, o que nós fazemos é justamente a antecipar aquilo que nós vamos fazer com o intuito das pessoas se prevenirem e não fazerem aquelas condutas arriscadas, perigosas, já sabe, né? Como beber e dirigir, como fazer ultrapassagem em locais proibidos, exceder o limite de velocidade. Então, o intuito é esse. Quando nós vamos fazer uma operação cujo objetivo é justamente encontrar irregularidades, né, coisas essas aí são mantidas, exatamente, só são reveladas no momento da operação. Exatamente. Como a gente vem fazendo agora, e a gente deixa o programa aqui aberto para vocês quando tiver mais resultado, porque isso é importante também, como essas operações acontecem em locais que a gente não tem acesso, o cidadão comum não tem acesso, no meio de uma estrada, no meio de uma BR, numa divisa, numa área de fronteira, a gente não tem acesso, a gente não vê. Então é importante que a gente traga para cá, para que as pessoas tomem conhecimento do que está sendo feito, e o Fisco em Pauta está sempre com as portas abertas para que vocês tragam os resultados, porque a gente acredita que realmente isso faz diferença, esse combate faz diferença lá na ponta. A gente esquece que quando uma pessoa entra, como você bem colocou, Valeriano, quando entra um empresário que não está totalmente legalizado, entra com uma mercadoria que não tem nota fiscal, que ele não pagou imposto e que ele consegue colocar dentro do mercado muito abaixo do valor de comércio, de valor de mercado, num primeiro momento o cidadão pode achar bom, poxa vida, estou comprando aqui por menos da metade do preço do que valia, mas ele esquece que aquilo ali não está tributado e que aquele imposto que deveria ir para o asfalto, para a saúde, para a educação, não está indo. Não está indo, então vai faltar em algum lugar. Correto, nós chamamos de concorrência desleal. Desleal, totalmente desleal, sem dúvida. Tem que provar qual é o equilíbrio da sociedade. Sem dúvida. Se o Estado ficar ausente, se torna... E o importante é as pessoas entenderem, quando essas situações o Estado não intervém e gera o desequilíbrio, como você bem colocou, aí você gera desemprego, porque o empresário que trabalha dentro da legalidade, ele paga imposto. Sem dúvida. Imposto, como você acabou de mencionar, vai para a saúde, educação, segurança. Então, na hora que o cidadão também adquire produtos em locais que não tem a regularidade fiscal, que não paga imposto, que não recolhe imposto. É uma cadeia que ele está prejudicando, né? Ele está ajudando a ilegalidade, ele está prejudicando o Estado e tem mais. Normalmente, essas pessoas que entram com produtos ilegais, ela tem dois objetivos. Um é fraudar a receita. E o outro é passar com produtos que muitas vezes não têm aprovação para serem vendidos. Qualidade duvidosa, aí os medicamentos falsificados. Sem dúvida. Muitas vezes brinquedos que são perigosos para crianças, risco, que são tóxicos. E uma série de outros produtos que não conseguem eles não vão conseguir emitir nota fiscal porque eles não têm origem, são de origem duvidosa, de qualidade duvidosa. Então, daí a importância da fiscalização tributária não só para o recolhimento do tributo, mas também para impedir que mercadorias que não têm autorização para irem ao mercado possam entrar sem ser incomodadas. Então, isso é muito importante. O exemplo que eu posso citar aqui recente, que a imprensa veiculou, nós fizemos uma apreensão de óculos, 94 mil e pouco tantos óculos, quase 95 mil óculos. Nossa. De origem duvidosa, sem nota fiscal, então o fisco apreendeu e submetemos a análise da Polícia Federal, já que ela nos pediu, solicitou análise, e provavelmente esses óculos terão destino que não vão adentrar na sociedade, porque ali não tem qualidade, é um óculos que diz que é algo que pode prejudicar a saúde do cidadão, diz que aquele óculos protege contra o raio solar, e não protege nada. Na verdade, vai ver que não protege, o cidadão na verdade pelo contrário, vai ocorrer um problema grave para a sociedade. Sem dúvida. Que termina o governo tendo que pagar, vai para os hospitais públicos, problema de saúde, enfim. A conta sai toda uma cadeia que vai sendo prejudicada. Cadeia negativa que se torna.
Inspetor Montenegro, auditor fiscal Valeriano, muito obrigada pela presença de vocês, assunto interessante, a gente vai indo embora, não acaba nunca mais, né? Sim. Porque quando a gente começa a falar de situações que podem ser corrigidas e que a gente não tem, enfim, obrigada pela presença de vocês. Quando tiver assunto novo, pode vir para cá que a gente está esperando. Nós agradecemos, estamos à disposição, a Secretaria de Tributação, em parceria com todos os órgãos, né, que nos assistem, que nós, enfim, é uma parceria que é para benefício da própria sociedade potiguar e brasileira, né, como um todo. Isso mesmo. Nós também agradecemos a oportunidade de esclarecer, de dar informação ao público do trabalho que a Polícia Rodoviária faz, em parceria com a Secretaria de Tributação, e da importância desse trabalho para o Estado, né, para a arrecadação, para a vida na sociedade do Rio Grande do Norte. Isso mesmo, obrigada. Fisco em Pauta fica por aqui, eu agradeço demais a sua companhia. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de matéria que você queira ver aqui, é só mandar um e-mail para a gente, tvfiscoempauta@gmail.com. Você pode acessar o site também do sindiferne.org.br ou da Asfarne, asfarne.com.br. Obrigada, a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.